Bom dia, galerinha do 8º ano. Vamos continuar com as nossas aulas. Continuando, o estudo de frações algébricas, a gente aprendeu simplificar frações algébricas. Agora a gente vai começar nas operações com essas frações algébricas. Primeira operação, adição e subtração com frações algébricas. O que a gente tem que fazer quando a gente vai somar ou subtrair frações algébricas? Depois a gente vai aprender multiplicação, divisão também de frações. Lembrando que frações algébricas vai obedecer as mesmas regras, de somar frações, como que a gente fazia para somar frações normais, sem ser frações algébricas, elas tinham que ter o mesmo denominador. Então aqui nós vamos ter que também lembrar sobre mínimo múltiplo comum, só que quando a gente fazia frações, sem ser frações algébricas, a gente fazia o mínimo múltiplo comum com números. Agora a gente vai fazer o mínimo múltiplo comum com números e letras, e às vezes só letras. Então vamos lá? Então esse assunto de vocês está na página 241, ele começa a falar em adição e subtração, fala também em mínimo múltiplo comum. Então vamos lá, por que precisa de mínimo múltiplo comum? Lembrando que soma e subtração de frações só pode somar se os denominadores forem iguais. Se eles não forem iguais, eu tenho que fazer eles ficarem iguais. Então, mesmo que sejam frações algébricas, para a gente saber se a gente vai somar ou subtrair, a gente tem que olhar o denominador. Olha o primeiro exemplo, eu coloquei duas frações algébricas que têm o mesmo denominador, para mostrar para vocês que às vezes pode aparecer dessa forma. Você tem uma fração algébrica que o denominador é 2x, tem outra fração algébrica que o denominador é 2x. Então, se os denominadores forem iguais, a gente conserva o denominador, conserva um único denominador e faz a operação de cima, junta lá, nesse caso, como a gente está mexendo com polinômios, junta os termos semelhantes, Se der para somar tudo, você soma, mas nesse caso, meu exemplo aqui, vou somar os que tem x, que vai dar 7x, e não tem ninguém para somar com y mais 3y. Essa é a minha resposta da fração, mas lembrando por que eu aprendi a simplificar, porque depois que eu fizer as operações de adição, subtração, multiplicação ou divisão, eu tenho que ver se aquela fração dá para simplificar. Aí simplificação algébrica, lembra que para a gente simplificar ela tinha que estar na forma de multiplicação, eu tinha que ver se dava para fatorar quando tinha mais de um termo, mas nem toda fração algébrica simplifica. Aqui em cima não dá para fatorar, não dá para colocar nada em evidência, não tem diferença entre dois quadrados, não dá para a gente simplificar, não posso cortar esse x com esse x, lembrando que só se lá fosse uma multiplicação. Então essa a minha resposta. Então, para a gente somar ou subtrair frações algébricas, elas têm que ter o mesmo denominador, mas a maioria não vai ter o mesmo denominador, igual o exemplo B, Então eu gostaria que vocês copiassem isso no caderno, Lembrando, copia no caderno os meus exemplos, tá? Para você começar a entender. Olha a letra B, eu tenho duas frações, agora não tem denominador, não tem denominadores iguais, os denominadores são diferentes. E aí? Aí é aquela história lá de fração, denominadores diferentes, tem que fazer o mínimo múltiplo comum. Aí a ideia de mínimo múltiplo comum é a mesma coisa que a gente fazia lá em frações, só que agora você tem números e letras. Eu vou fazer o mínimo múltiplo comum, o MMC, entre os denominadores, entre 3x e 5y, Se você quiser fazer separado, fazer o MMC dos números e das letras, pode também, mas é a mesma ideia, você tem que ir dividindo até chegar no 1 e multiplica. E outra coisa, as frações, se aqui embaixo for polinômios, porque por enquanto é monômios, a gente tem que ver se dá para fatorar antes de tirar o MMC, Então quando você tiver monômios assim, não precisa fatorar. Mas se eu tiver polinômios, eu tenho que ver se dá para fatorar. Isso aqui é um único termo. A mesma ideia, você tinha que colocar lá para dar 1, Se é 3x, você tinha que colocar um número aqui que eu vou tentar dividir. Para dar 1 tem que ser 3x. 3x dividido, por isso eu tenho que saber a divisão de polinômios. 3x dividido por 3x dá 1. Abaixo 5y. Para dar 1 tem que ser 5y. Para dar 1 dá 1. Como que era o MMC? A gente multiplicava,
Aí a ideia é, mas como que eu multiplico letras? Por isso que eu aprendi multiplicação de polinômios, de monômios. Como que eu multiplico agora? Eu multiplico os coeficientes e junto as letras. Qual que é o MMC de 3x e de 5y? 15xy. Na verdade, se eu quisesse fazer, qual que é o MMC de 5 e 3? 15. E qual que é a letra? X, y. De letras diferentes é só multiplicar. X vezes y, xy, né? Então, aquele é o novo denominador. Aí eu venho aqui, ó, na fração eu vou colocar o novo denominador. 15xy, né, menos 15xy. Tá? Vou fazer aqui embaixo, ó. O que a gente fazia? Depois que você coloca o mesmo denominador, divide pelo de baixo, mesma regrinha de fração que a gente fazia. Divide pelo de baixo, por isso que eu tenho que saber a divisão. Eu vou dividir 15 dividido por... Como que a gente divide? Divide os números e divide as letras. 15 dividido por 3 é 5. X dividido por x, né? A gente corta, vai sobrar o y. Então, na verdade, 15xy dividido por 3x, o que vai dar? 5y. Essa foi a divisão. Aí 5y tem que multiplicar 4x mais 2, porque tem dois termos. Da onde que veio isso aqui, professora? Da divisão. Eu dividi 15xy dividido, porque divide denominador por denominador, por 3x. Dividi esse, até vou apagar aqui pra gente fazer novamente então. O novo denominador é 15xy. Aí eu vou dividir por esse, né? Divisão, divide os números. 15 dividido por 3, 5. Letra dividido por letra, toda letra dividida por ela mesma pode cortar, sobrou y. Sobrou 5y vezes o numerador. Só que o numerador é um polinômio, ó. Na verdade é um binômio. Vezes 4x mais 2. Se tivesse só o 4x, você já podia multiplicar, mas eu tô deixando para multiplicar depois. Menos, né? O outro, os denominadores são o mesmo, eu fiz o MMC, né? Para ficar o mesmo denominador. Aí você divide pelo de baixo e agora é 15xy dividido por esse denominador aqui, ó. 5y. Se você quiser, ó, a gente divide aqui, ó. 15 dividido por 5 vai dar 3. Y dividido por y corta, então vai sobrar 3x vezes 1, 3x. Então é regra de fração, ó. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Quando eu dividi 15xy dividido por 3x, deu 5y, né? Aí eu multipliquei. Quando eu dividi esse por esse, deu 3x. Aí eu multipliquei pelo de cima. Aí agora, vamos juntar os termos semelhantes. Conserva o denominador, que é 15xy, e faz a operação de cima. Mas antes de fazer a operação de cima, eu tenho que fazer a propriedade distributiva. Aqui, ó, vai ficar 20xy, né, porque é uma multiplicação, ó, e mais 10y, né? Fiz a propriedade distributiva. Com esse menos 3x. Aí da onde que veio isso? É a propriedade distributiva, que eu multipliquei aqui, ó, 5 vezes 4, 20, x vezes y, xy, 5y vezes 2, 10y, menos esse 3. E na verdade não dá pra gente juntar nada que é semelhante, né? Não tem nada aí semelhante, não dá nem pra simplificar também. Essa é a sua resposta. Mas tem que lembrar que eu fiz, ó, regra de fração, dividi pelo de baixo, multipliquei pelo de cima. Se você já quisesse ter multiplicado aqui, depois juntar os termos semelhantes. Então tem que lembrar que para somar e subtrair frações algébricas não é tão simples, porque ainda, além de envolver números, envolve letras e envolve divisão de polinômios, né? Na verdade, você está fazendo uma divisão aqui, ó. Você dividiu pelo de baixo, multiplicou pelo de cima. Dividiu pelo de baixo, multiplicou pelo de cima. A letra C ainda é mais complicado, por quê? Porque os meus denominadores são, né, na verdade não é nem monômio, já é um polinômio, tem mais de um termo. Esse aqui é o meu denominador,
e esse aqui é meu outro denominador. Eu vou ter que fazer o MMC dos denominadores. Ah, como que eu vou fazer o MMC? A mesma ideia. O MMC vai dar multiplicação ali dos termos. Um dos termos é A mais 1 e o outro é A menos 1. Vou fazer o MMC de A mais 1 de A menos 1. Isso aqui é um termo só, na verdade é porque a gente não pode somar. Como que eu vou fazer o MMC? A gente não colocava um número lá que ia dividir? Para dar 1, tem que dividir por ele mesmo. Aqui para dar 1 eu vou dividir por A mais 1. A mais 1 dividido por A mais 1 dá 1. Vou abaixar A menos 1. Para dar 1 tem que dividir por A menos 1, que dá 1. O MMC não é a multiplicação, é a multiplicação desse por esse. Vamos deixar na forma de multiplicação. A mais 1 que multiplica A menos 1. Por que a gente deixa na forma de multiplicação? Porque fica mais fácil na hora que você... Não vamos multiplicar isso aqui, né, fazendo a propriedade distributiva, não. Porque fica mais fácil na hora de você enxergar aqui a regra. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. O novo denominador aqui dessas frações, ó, é tudo isso aí, ó. A mais 1 que multiplica A menos 1. Como o MMC é a multiplicação, como você tem a multiplicação de duas coisas diferentes, em vez de eu multiplicar, eu deixei A mais 1 que multiplica A menos 1. Menos, ó, o outro denominador é A mais 1 que multiplica A menos 1. O MMC é a multiplicação. Como eu não posso, são termos diferentes, né? Eu deixei na forma de multiplicação. O que a gente faz com fração? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Eu vou ter que dividir tudo isso aqui por esse, ó. Na verdade, e esse aqui, né? A mais 1 vezes A menos 1 dividido por A mais 1. Lembra quando você está dividindo uma coisa igual, ó? Esse parênteses dividido por esse parênteses aqui, ó. Eu posso cortar, vai sobrar só o A menos 1. Aí eu vou fazer o A menos 1 vezes o de cima, que é 5A. Se você quiser escrever o contrário, porque a gente não divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Quando eu dividi esses dois parênteses por esse, sobrou só o A menos 1. Aí eu multipliquei pelo de cima. É igual quando eu vou dividir esse parênteses aqui por esse, ó. Quem que vai cancelar? O A menos 1 com o A menos 1. Vai sobrar o A mais 1. Aí eu vou multiplicar por 2A, que multiplica A mais 1. Por isso que é um pouco mais difícil, porque você tem que lembrar de divisão, ó. Você dividiu tudo isso aqui por esse parênteses. A mais 1 com A mais 1 cancelou, sobrou esse. Aí esse parênteses multiplicou pelo de cima. Esse parênteses dividiu tudo por esse, cancelou, né? A menos 1, só sobrou A mais 1. E agora? Vamos ter que fazer a propriedade distributiva, né? Juntar os termos semelhantes. Não tá pronto ainda não. Faz a propriedade distributiva aqui, ó. Na verdade tem que multiplicar por esse e multiplicar por esse. Né? Só tá escrito o contrário. Se você quisesse ter escrito 5A que multiplica A mais 1, mas é o número que tá de fora, multiplica os que estão lá de dentro. 5A vezes A vai dar, ó, 5A ao quadrado. Menos 1 vezes 5A, menos 5A. Né? Aqui é a propriedade distributiva. Vou fazer o outro parênteses. Agora eu tenho que tomar cuidado com esse sinal. Esse sinal é do menos 2A. Ó. Menos 2A vezes A, menos 2A ao quadrado. Menos 2A vezes mais 1, menos 2A. E o denominador? O denominador só copia ele do mesmo jeito. A mais 1 que multiplica A menos 1. E agora? Junta os termos semelhantes, né? Como que vai ficar a minha resposta aqui, ó? Final. O denominador eu até vou copiar de novo. A mais 1 que multiplica A menos 1. Esse é o denominador, não vai mudar, você conserva. Vamos juntar os termos semelhantes, né? Vou juntar os termos semelhantes, ó. 5A ao quadrado com menos 2A ao quadrado. Vai dar 3A ao quadrado. E agora esse menos 5A com o menos 2A, menos
7A. Beleza? Somei os termos semelhantes, os que estavam ao quadrado com o que estava ao quadrado, os que tinha A com os que tinha A. Aí é essa a minha resposta. Aí eu posso tentar, depois que eu terminar isso aí, ver se dá para simplificar. Por isso que a gente precisa de simplificação. Até agora não está dando para simplificar. Aqui, se você tentar simplificar e colocar fator comum em evidência, não ia adiantar muito não. Não está tendo nenhuma fração, né? Eu estou fazendo as operações com frações, fazendo o MMC, tá? E a gente tem que fazer cada vez... Eu estou achando diferente fazer esses MMCs porque envolve letras, né? Mas a gente tem que ir fazendo para a gente entender o que é MMC com letras, para depois a gente ver, né? A maioria aqui não está dando para simplificar, para a gente lembrar que tem frações que vai dar para simplificar, mas não está dando para simplificar. A letra D, por exemplo, por que é mais fácil? Porque você vai tirar o MMC agora, ó, de duas letras diferentes, né? Aqui a ideia foi a mesma, ó. Aqui era A mais 1. Era de duas coisas diferentes. O que é o MMC? Esse vezes esse. É igual lá, você vai tirar o MMC de X e Y. Quem que eu vou dividir para dar 1? Tem que ser X. X dividido por X dá 1. Abaixo o Y. Para dividir para dar 1 tem que ser 1. Qual que é a multiplicação de duas coisas diferentes? Qual que é o MMC de X vezes Y que eu não posso multiplicar? X vezes Y. Então, eu vou escrever dessa forma. Aqui também, ó. Fiz o MMC de A mais 1 e A menos 1. Como são dois termos diferentes, coloquei o MMC, a multiplicação dos dois. O novo denominador aqui das minhas frações, ó, é XY mais XY. Né? Então, o novo denominador é a multiplicação. Aqui nesse aqui, porque tinha, ó, números e letras. 3 vezes 5, 15, porque você fez o MMC de 3 e 5, que é 15, e das letras que são diferentes, multipliquei. Então, o novo denominador é XY. Como que é a regra de fração? Divide e multiplica. Só que aqui tinha ó, dois termos, eu tive que fazer a propriedade distributiva. Agora aqui não, quando eu dividi, ó, XY dividido por X, X dividido por X dá 1, vai sobrar Y. Menos 10, Y. Mas você está precisando de divisão de polinômio, você está dividindo, ó. XY dividido por Y com Y corta, vai sobrar o X. Vezes X ao quadrado. Aí agora você vai juntar, tá? Eu vou apagar o MMC aqui, ó. Você vai juntar os termos semelhantes, né? Conserva o denominador, que é XY, e vamos juntar os termos semelhantes. E na verdade não tem nada para juntar, que são diferentes. Menos 10y mais x ao quadrado, né? Aí você poderia tentar simplificar, mas não deu para, na verdade, simplificar, porque não tem aqui, ó, não tem como eu fatorar aqui em cima, aqui não tem fator comum, aqui embaixo também não. Então, nesses exemplos que eu fiz aqui, na verdade, eu mostrei mais tentando frisar o MMC que a gente tem que aprender, que é novo, fazer o MMC entre números e letras. Entre letras diferentes, é só a multiplicação dessas letras. Se tiver números e letras, você faz o MMC dos números e das letras. Se tiver o MMC de termos, né, diferentes, é a multiplicação desses dois termos. Mas nem e de vez em quando, antes da gente fazer o MMC, você vai ter que fatorar. Na verdade, toda fração algébrica, né, antes da gente fazer o MMC, a gente tem que ver se vai dar para fatorar. Mas nesses casos que eu coloquei aqui hoje, né, eu coloquei frações que não precisou de fatorar o denominador. Mas às vezes, antes de fazer o MMC, a gente vai ter que fatorar. Então, a adição e subtração de frações algébricas não é tão simples assim. Então, se a gente não começar a treinar, né, e não fazer, então eu quero que vocês copiem esses exemplos no caderno, vê se aprendeu, faz a atividade que eu vou passar aí para vocês na descrição do vídeo, que é apenas um exercício, tá? E depois a gente vai aprofundando mais em soma e subtração de frações algébricas, que é mais difícil que multiplicação e divisão. Multiplicação e divisão de frações é mais fácil que adição e subtração. Multiplicação e divisão de frações algébricas é mais fácil do que adição e subtração de frações algébricas. Então não deixe de acompanhar e até a próxima aula. Beijos!